Boa noite, Bia. Me ouvindo? Bia, me escuta?
esperar mais 2 minutinhos para ver se alguém entra, certo? Bia, são 7:05, então eu vou começar, tá certo? Vamos lá. Na aula passada, nós paramos em potência, nós fizemos alguns exercícios, paramos assim, nesse slide aqui. Eu isolei aqui esses valores, né? Mostrei como fazer essa parte aqui. Então, eu vou seguir para a potência de base 10. Na potência de base 10, a gente tem o seguinte: a gente tem o 10 elevado a zero, que a gente viu que qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Então, qualquer número elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a 1 vai ser ele mesmo. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100, certo? Olha aqui quantos zeros, 2, né? Então, 10 ao quadrado, 100. 10 ao cubo, quantos zeros eu vou ter no 10 ao cubo? Eu vou ter 3 zeros. Então, se eu tenho 3 zeros, eu vou ter 1.000, ok? Então, 10 ao cubo é a mesma coisa que 1.000, tá? 10 à quarta, a gente tem 10 à quarta, quantos zeros? 4. Então, aqui a gente tem o quê? 10.000, tá? E assim a gente vai, 10 à quinta, 100.000, 10 à sexta, que é importante, né? Também, que é 1.000.000, né? São 6 zeros. Então, aqui nós temos 6 zeros, 10 à sexta, 1.000.000. Então, quando a gente fala alguma coisa assim, 5 vezes 10 à sexta, Valdirene, são 5 vezes 10 à sexta, Boa né? noite. Boa noite, Valdirene. Não me decepciona, não me deixa sozinha. A Bia só está conectada, mas não está falando comigo, não. E é? Tô aqui falando para quem for assistir depois. Ah, tá certo. Você estudou agora. Mas eu comecei agorinha, potência de base 10, tá? Então, aqui só fazendo um resuminho. É, Começando com 10 elevado a zero, né? Qualquer número elevado a zero é 1. Seguindo a sequência, né? 10 elevado a 1 é igual a 10. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 10 ao quadrado, 100, né? Porque é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100. Eu tenho o quê? 2 zeros. E aqui meu expoente é o quê? 2. 10 ao cubo, 1.000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu vou ter 3 zerinhos aqui. Olha só, o expoente é 3. 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, que é 1.000.000. Esse 10 à sexta é importante gravar, 1.000.000. São 6 zeros, certo? Que é o mesmo do expoente. Mas e quando eu tenho um expoente negativo? O que é que isso significa? A gente viu lá atrás, né, que o expoente negativo fica uma fração e etc e tal. Aqui não é diferente, tá? Se eu tenho aqui 10 elevado a menos 1, oi, Pedro, boa noite. Se eu tenho aqui 10 elevado a menos 1, eu vou ter o quê? 1 sobre 10.
que é igual a 0,1. Note quantas casas decimais eu tenho aqui. Uma só. Eu só tenho uma casa decimal. Então, o meu expoente vai ser sempre o meu número de casas decimais, tá? Então, -1 eu vou ter uma casa decimal. 10 elevado a -2 é o contrário do 100, né? Do 10 ao quadrado. Então, ao invés de eu ter um número grande, que é o 100, eu vou ter um número menor do que 1. Então, vai ser 0,01, ó. Note que eu tenho duas casas decimais, tá? Então, eu tenho um 0 e tem 1, porque aqui a gente está falando da base 10. Sem nenhum outro número, sem nada mais envolvido, ok? A -3, 0,001. Então, aqui eu tenho quantas casas após a vírgula? Tenho 3 casas e o meu expoente também é 3. -4, a mesma coisa, tá? Tenho 4 casas decimais. E -5, -6, certo? Vai ser a mesma coisa, que é 6 casas decimais. Lembrando de colocar o 1, né? Ficam 6 zeros porque tem um zero antes da vírgula, mas não necessariamente vai ter esse zero. Pode ser um número qualquer multiplicado. Ok? Saindo um pouquinho de potência de 10, a gente vai para a parte de notação científica. Michele, qual a diferença de notação científica para a, um número com potência? No número com potência, eu posso escrever, por exemplo, 35 vezes 10 ao quadrado, tá? No número normal com potência. Quando eu chego na notação científica, o meu número inteiro, ele só vai até 9. Ele vai de 1 a 9. Depois eu tenho que colocar uma vírgula. Então, isso aqui, em notação científica, é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 à terceira. Veja só, se eu coloquei uma vírgula aqui no meio, certo? O 3,5, ele é um número menor que o 35, ok? Quantas casas? É como se eu tivesse com a vírgula aqui, né? Eu andei uma casa aqui para trás, ok? Quando eu andei uma casa aqui para trás, eu somei mais um no expoente, tá? Para ele poder ficar 3,5 a mesma coisa, porque 35 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 35 vezes 100, ou seja, 3.500, tá? Já que eu boto dois zeros. Então, aqui, ó, 3,5 vezes 10 ao cubo também é, porque aqui, ó, quando eu andar a casa, eu vou andar essa casa aqui, uma, e mais duas de zero, certo? Então, eu volto a ter 3.500. Se eu não fizesse isso aqui de aumentar o expoente, eu ficaria apenas com 350, tá? Então, eu tenho que ter cuidado com esse tipo de coisa, beleza? Então, aqui, a notação científica é uma forma de escrever números usados usando potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Então, a gente pode se deparar com números com muitos algarismos, tanto inteiros quanto decimais. E a gente pode usar a notação científica para poder reduzir isso. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral. E escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Vocês estão ouvindo meus cachorros aí? Oi, vocês estão me ouvindo? Não, não, porque a TV aqui tá ligada também. Aí não ouve, não. Ah, tá bom. Acho que passou alguém aqui na porta e eles danaram lá. Enfim, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo acompanhar? Vocês estão muito quietos Sim, hoje. eu tô, Sim? tô acompanhando. Pronto. Então, um número em notação científica apresenta o seguinte formato, tá? N, N aqui pode ser qualquer letra, qualquer coisa, que é um número real igual ou maior que 1 e menor que 10, tá? Ó, menor que 10, para representar a notação científica, esse número que vem aqui, ele tem que ser menor que 10. Então, por isso que eu saí de 35 para 3,5. Tá? E esse Nzinho aqui é o meu expoente inteiro, tá bom? Então,
Aqui eu deixei aqui maior ou igual a 1 e menor que 10, e o expoente é qualquer número inteiro. Então, um exemplo aqui, expressar o número 2.300, tá? Eu não posso, em notação científica, se a questão pedir notação científica, você vai ter que colocar uma vírgula. Essa vírgula vai estar onde? Vai estar aqui, aqui, aqui. Eu não posso ficar com 23, né? 23 é maior que 10, então a vírgula tem que vir para cá, ó. 2,3, né? Que vai ficar, porque esses zeros aqui quando a gente coloca a parte decimal, não conta. Mas eu vou multiplicar por 10 a quanta? Quantas casas tem aqui? Eu separei ele. Tem 3 casas, né? Pronto. Então, é 2,3 vezes 10 a terceira. Tá certo? Outros exemplos aqui. Tem esse número aqui enorme, tá vendo? Não importa quanto seja. Só importa onde que eu vou colocar a vírgula, tá? Então, a vírgula tem que vir aqui entre o 6 e o 5, tá? E eu vou contar o número de casas decimais, tá? Lembrando que o que tiver número, algum algarismo diferente de zero, eu considero aqui, tá? Depois da vírgula. O restante eu posso omitir todos. Nessa multiplicação aqui, quando eu fizer essa multiplicação, eles voltam a aparecer. Então, aqui 6,59. Quantas casas eu tenho aqui, ó? 3, 6, 9, 12, aí vem 13, 14, 15. Pronto, meu expoente é 15. Mas, Michele, e esses dois números aqui não deveria ser 13? Não. Eles estão depois da vírgula, né? E antes eles eram um número inteiro. Então, eles contam também para o meu expoente. Tá bom? Aqui embaixo, eu tenho esse número aqui, tá? Bem pequeno. E eu tenho que escolher onde é que eu vou colocar essa vírgula. Essa vírgula não pode ficar aqui no 16, né? 0,16. Eu quero, como é que se diz? Um número inteiro décimo, um número real, certo? E aqui a vírgula vai ficar 1,6, tá? O meu número vai ser esse aqui. E quantas casas decimais eu vou ter que contar? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inclusive esse 6, ok? Que eu coloquei aqui da vírgula. Então, 0,6 vezes 10 a menos 11. Michele, por que negativo o expoente? Porque ele é um número menor que 1. Se é um número menor que 1, meu expoente é negativo. Tudo certo até aí? Valdirene, Oi, tô vendo. mas tá pegando? Tô prestando atenção. Hum. Cadê Diego? Diego só entrou, não falou comigo hoje. Vamos lá, transformando em notação científica. Primeiro passo, escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula, certo? Que é justamente colocar um número entre 1 e 9 antes da vírgula. Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas, que é o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se eu andar com a vírgula, o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. Escrever o produto do número pela potência de 10. Então, aqui uma representação decimal, 0,35. Tá? Para eu colocar isso em notação científica, a vírgula ela vai ter que andar uma casinha para frente. Ele vai ficar um número maior, vai ficar 3,5 vezes 10 a menos 1. Mas, Michele, por que menos 1 e não vezes 10? Porque ele é 0,35 e não 350. Então, aqui, quando eu faço menos 1, eu corro a vírgula para ele ficar menor. Então, eu corro uma casa para cá. Então, ele vai ficar 0,35 novamente. Ok? O número 407. Como o primeiro número antes da vírgula tem que ser menor que 10, então vai ser 4,07. Então, para eu voltar a ser 4,07 para eu voltar ao original, que é 407, eu multiplico por 10 ao quadrado, porque eu tenho duas casas aqui. Então, aqui eu andaria para frente duas casas, voltando a ficar com 407.
Ah, 120 mil. 120 mil, eu vou colocar a vírgula aqui entre o 1 e o 2. Então, aqui, quantas casas depois dessa vírgula eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a quinta, ok? Transformar o número 32 mil em notação científica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é andar com a vírgula, colocando ela entre o 3 e o 2, certo? Oi, Adriele, quanto tempo? Boa noite. Então, coloquei aqui a vírgula entre o 3 e o 2, certo? E agora, para colocar a vírgula nessa posição, verificamos que tivemos que andar 4 casas decimais, correto? Porque no número inteiro a vírgula sempre está no final. Então, quando a gente anda 4 casas decimais, ó, uma, duas, três, quatro. Então, a minha vírgula está aqui. Então, aqui eu vou ficar com 3,2 vezes 10 elevado a quanto? A 4. Por que 4? Porque eu andei 4 casas, tá? Então, nesse caso, o expoente será 4 na potência. Então, 3,2 vezes 10 a 4. Então, sempre Boa o noite, número de... professora. Diego, tudo bem com o senhor? Cheguei agora, viu? Meu computador Pronto. estava ligado na aula porque minha esposa pediu para ela ligar o Ah, notebook para muito bem, muito bem. Me dando aula. barato. Eu cheguei agora. Eu tô ligada em você. Mas ainda vou demorar um pouquinho de assistir, que eu ainda vou ali me aprumar, me ajeitar ali. Vá se aprumar e ver se não dou, ver se não dorme. Tá certo. Tá bom. Então, aqui, pessoal, é isso. Toda vez que eu tiver um número, qualquer número, 574. 574 é como se minha vírgula estivesse aqui, né? Porque com o número inteiro eu não preciso da vírgula. Para eu transformar em notação científica, eu vou andar uma, duas casas, ficando 5,74 vezes 10 ao quadrado. Por que ao quadrado, né? Por que 2? Porque eu andei duas casas. Ok? Posso passar? Dúvidas? Vai falando aí comigo. Então, aqui nesse outro exemplo, tem aqui. A massa de um elétron é de aproximadamente esse número todo aqui, tá? Eu não vou ver agora. Transforma esse valor para a notação científica. Note que é praticamente zero, né? A massa desse elétron, né? Até porque se trata de um elétron, a gente não consegue nem visualizar. Então, para eu transformar isso para notação científica, eu vou ter que ficar com a vírgula aqui, ó. Quanto que eu vou ter que andar para a vírgula ficar ali? Então, eu vou ter que andar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ó, então a gente anda 28 casas decimais, tá? Então aqui eu vou ter 9,11, tá? Vezes 10 elevado a menos 28. Por que menos, Michele? Porque aqui eu estou com um número menor que 1. Ó, o zero vírgula aqui. Toda vez que eu tiver um número menor que 1, esse zero vírgula aparecer, meu resultado vai ser o quê? Negativo. Bom? Então, essa basta contar o número de casas que você vai andar, tá bom? Você vai correr aí até chegar onde você quer na vírgula. Mais exemplo. Se eu tenho um número 2 vezes 10 a nona, significa o quê? Eu vou multiplicar 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vou repetir 10 9 vezes aí, né? Só que não é mais fácil eu pensar que eu estou acrescentando 9 zeros? Pronto. Então, eu escrevo 2 e escrevo 9 zeros, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, que número é esse aqui?
A gente tem quanto aqui? Se fosse 6, era milhão. Então, se tem mais 3 aqui, eu tenho o quê? 2, o quê? Bilhões, né? É esse número aqui. Agora, ao contrário, eu tenho um número e eu quero transformar em notação científica, tá? Que já está em notação científica, porque 2 é menor que 10. Eu tenho esse número aqui, 65 milhões, tá? Mas eu preciso passar para a notação científica. Então, a vírgula, como se estivesse no final, e eu vou percorrendo ela. Quando ela chega aqui no 6, né, entre o 6 e o 5, eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6,5 vezes 10 a sétima, tá? Ah, Michele, mais 1 milhão não é 10 a sexta? É. Isso aqui é a mesma coisa que 65 vezes 10 a sexta. Só que para eu transformar para a notação científica, eu tive que correr a vírgula, certo? Então, mais uma unidade aqui em cima, ok? Então, 6,5 vezes 10 a sétima, para ficar em notação. Exemplos. Botei vários exemplos de notação, tá vendo? Michele, sempre a gente vai precisar fazer assim? Não, tá? Só essa questão de pedir para fazer assim, tá certo? Às vezes tem lá alguma contextualização, ele pode te pedir a resposta em notação científica para ver se você sabe o que é notação científica, tá? Mas nem sempre precisa. Você precisa entender o que é potência e correr as casas decimais. Aqui eu tenho 12 milhões e 300 mil. Então, para eu transformar isso em notação, a minha vírgula ela vai ter que vir, ela vai sair daqui do final e ela vai vir para cá, certo? Então, eu vou ficar com 1,23 vezes 10 a quanto? Quantas casas eu corri aqui? Tem 3 casas aqui desses 3 zeros, mais 3 casas aqui, 6 casas, mais uma daqui do 2, 7. Né? Corri 7 casas, então eu vou ter 1,23 vezes 10 a sétima. Repare que é basicamente o mesmo número, né? Entre aspas, é a mesma combinação de números, só que eu estou reduzindo o tamanho dele, tá? Então, aqui, para eu transformar para notação, eu vou andar quantas casas? Eu vou sair daqui do final, andar essas 3 casas, mais essas 3 casas, até chegar aqui no 1, certo? Então, eu vou ficar com 1,23 de novo, só que eu só andei 6 casas agora, então, vezes 10 a 6. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu vou sair daqui e vou até o 1 aqui. Quantas casas eu andei? Andei 5 casas, então 10 aqui. 1,23 a 10 a quinta. E assim sucessivamente, tá? Até que eu cheguei aqui em 123. 123, eu saio daqui do final e venho até aqui o 1. Quantas casas eu andei? 2. Então, 1,23 vezes 10 ao quadrado. Ah, Michele, 12,3 já está, né? Não, 12 é maior do que 10. Então, eu preciso correr vírgula aqui, ó. Vou correr uma vírgula para trás, ó, uma casinha para trás. Então, vai ser 1,23 vezes 10 elevado a 1, tá? E aqui, Michele, 1,23 já está na forma dele normal. Eu não preciso multiplicar por 10 elevado a nada. Se eu quiser representar o 10, né, como ele já está na forma dele, eu multiplico por 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é igual a 1. E qualquer coisa multiplicada por 1 é ele mesmo, né? Aí aqui eu tenho a parte negativa. Então aqui, ó, quando eu tenho 0,123, né, 123, eu só vou correr a vírgula uma vez, ó, uma casa. Vou ficar com 1,23 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? Porque eu tenho aqui meu 0, um número menor que 1, então meu expoente é negativo, tá? Então, 1,23 vezes 10 a menos 1, porque eu só andei uma casa.
Aqui eu tenho 0,0123. Eu vou vir até esse 1 de cá, tá bom? Você tem que ser maior que zero, então eu não podia parar aqui. Então, eu vou ter 1,23 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu andei duas casas. E aqui, só para não me alongar muito, repetindo, né? Aqui eu vou até o novamente, 1,23 vezes 10 a menos 3, porque eu andei três casas até chegar com a vírgula aqui. E assim por diante, tá? Exercício. Tá dando para enxergar aí? As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de, olha só, aqui está em tonelada, ou isso aqui está em toneladas, ele quer saber em quilo, tá? 1 quilo tem quantas toneladas? Então, aqui, ó, para começar, aqui eu tenho 4,129 milhões, certo? De toneladas. Vezes 10 a sexta. Como eu mostrei na potência de 10, 1 milhão representa 10 a sexta. Só que isso aqui é em toneladas, tá? Quantos quilos tem uma tonelada? Tem 1.000, né? Uma tonelada tem 1.000 quilos. E aí, quem lembra É da aula, sim, na é aula. 1.000. Uma tonelada, 1.000 quilos, né? Então, aqui, se uma tonelada tem 1.000 quilos, vou botar aqui o Tzinho de tonelada. Então, se tem 1.000 quilos, 4,10 a sexta. Vou substituir essa tonelada por 10 a terceira, tá? Porque representa 1.000, tá? Então, olha só, eu usando a base 10 e a potência de 10 aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa. Lembrando que lá em potência, a gente viu que no produto, a gente faz o que quando é um produto de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes, certo? Então, 6 mais 3 é igual a 9. Então, aqui somando esses expoentes aqui, ó, eu vou ter 4,129 vezes 10 a nona, já em quilos. Então, ó, aqui, beleza? Belezinha? Vamos Beleza, aqui, pode seguir. seguindo aqui essa parte, né, que está com notação científica, ele quer saber o valor de 1,4 vezes 10 a sétima, mais 3,1 vezes 10 a oitava. Tem duas formas de se fazer. Tem a mais fácil e a mais difícil. A mais difícil é eu transformar esse número todo aqui para a forma original dele, tá? Acrescentando os zeros. E a mais fácil é eu igualando os expoentes, como a gente fez em uma outra questão. Eu vou ter que reduzir os expoentes para poder fazer essa soma, tá? Então, aqui eu vou ter 1,4 vezes 10 a sétima, mais 3,1 vezes 10 a sétima, vezes 10 a 1, tá? Então, assim, eu vou poder fazer a conta, tá? Porque aqui eu tenho mesma base, mesmo expoente, tá? Então, aqui eu consigo fazer essa continha, multiplico
aqui, ou melhor, não preciso multiplicar, aqui é só somar, tá bom? E aqui embaixo, a mesma coisa. Então, aqui eu tenho 9,2 vezes 10 a 15, e aqui eu tenho menos 6 vezes 10 a 14, tá? Então, aqui eu vou ter que reduzir em 1 para ficar com o mesmo expoente desse daqui, para poder fazer esse cálculo, tá certo? Eu faço essa continha aqui e depois eu multiplico pelo que sobrou aqui no final. Dúvidas aqui? Estou correndo um pouquinho, porque eu ainda gostaria de chegar em geometria hoje. A gente ainda tem Professora, geometria, viu? né? Eu estou assistindo aqui, mas lá a potenciação tá tranquilo para mim, viu? Tá tranquilo? Que bom. Então, aqui, embora para a radiciação, tá? A radiciação é o seguinte, a radiciação é o oposto da potência. Então, o que é que a gente tem, né? Se a gente tinha na potência, se 2 ao quadrado era 4, né? A raiz de 4 é igual a 2, tá? Para eu fazer a forma inversa, raiz de 4 igual a 2. Se 3 ao quadrado é igual a 9, raiz de 9 é igual a 3, tá? Ela tem esse formato, tá? A gente tem aqui o radical, que é a nossa raiz. Quem está dentro da raiz é o nosso radicando, e quem está aqui é o índice. Quando não tiver nada aqui, nenhum número nesse lugarzinho, é considerado raiz quadrada, tá? Não precisa ter o 2 aqui para ser considerado raiz quadrada. Não tiver nada, é raiz quadrada. Agora, para ser uma outra raiz, raiz cúbica, raiz a quarta, aí eu preciso colocar o número aqui. Aqui são as propriedades da radiciação. Então, vou começar devagarinho, uma por uma. Aqui, uma raiz convencional, uma raiz de A, de um índice N, eu vou ter um resultado, certo? B, X, o que for. E o oposto, se eu pegar esse B, esse meu resultado, né? E elevar ao índice, eu vou ter a raiz, o valor da raiz. Como é isso, Michele? Não entendi nada. Imagine que eu tenho raiz quadrada de 4, certo? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vou botar o 2 aqui do quadrado. O que essa propriedade diz é que se eu pegar o resultado, certo? No caso 2, e elevar ao índice, que é n, nesse caso aqui o 2 também, o meu resultado vai ser o que está dentro da raiz. E 2 ao quadrado é igual a 4, tá bom? Então, isso aqui que essa propriedade está mostrando. Outra propriedade do produto, tá? A propriedade do produto é o seguinte, a gente tem um produto de duas raízes, de mesmo índice, tá? Ou seja, a raiz de A vezes a raiz de B é a mesma coisa que eu escrevi a raiz de A vezes B. Uma raiz só, tá certo? Lembrando que o mesmo que índice. Se for índice diferente, eu posso fazer isso? Não. Raiz do quociente, né? A propriedade do quociente. Se eu tenho uma raiz em cima, uma raiz embaixo, né, na fração, e elas têm o mesmo índice, é a mesma coisa que eu escrevi uma raiz única com o mesmo índice de A sobre B, tá? Ah, aqui, a raiz não altera se eu multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando por o mesmo valor. O que é que isso significa? Se eu, por um acaso, quiser multiplicar o radicando, tá, por um número qualquer, sei lá, 3, o valor não vai alterar se eu multiplicar o meu índice também por esse 3, tá? Então, isso daqui é uma propriedade.
dá no mesmo. Deixa eu ver o que mais. Raiz de 1 é sempre 1, ok? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de qualquer índice, com radicando 1 é 1, tá bom? Potência. Potência, eu acho que a gente viu até na parte de potência, que quando eu tenho um número elevado a uma fração, eu vou ter uma raiz, certo? Então, digamos que eu tenha 2 elevado a 3 meios. Isso aqui, no caso, seria raiz quadrada. Por que raiz quadrada, professora? Porque o denominador aqui é 2. De 2, que é o 2 daqui, elevado a 3, que é esse numerador, tá bom? Então, é justamente isso aqui que é essa propriedade. Se eu tenho a uma fração k sobre n, o k é o expoente de a e o n é o meu índice, beleza? Vocês não vão assimilar isso em uma aula assistindo, ok? Isso é praticando. Matemática é prática, eu volto a frisar isso. Até porque não se aprende fórmula só olhando, se aprende fórmula fazendo, né? Radical, dentro do radical. Quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, você não se desespera, não. Uma raiz dentro de outra raiz significa o quê? Que os índices vão se multiplicar e você vai ficar com uma raiz só, tá? Então, aqui n vezes k, digamos que uma seja 2 e que a outra seja 3, eu vou ficar com 2 vezes 3, 6. Então, raiz sexta de a, ok? Só multiplica, você não se desespera. Tranquilo até aí? Então, vou seguir. Tranquilo. Para somar e diminuir radicais semelhantes, basta conservar o radical semelhante, realizar a adição e subtração dos coeficientes. No exemplo abaixo, você entenderá melhor como realizar essas contas. Então, o que é que acontece? Está turvo para vocês também, porque na minha tela está turva. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho Para mim três, tá também. então foi a imagem que eu peguei que não favoreceu, mas eu vou escrever aqui. Eu tenho 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, tá? Preciso colocar o 2 aqui para dizer que é o quadrado? Não, né? Dá para vocês entenderem. Veja só, eu tenho o mesmo radical aqui e o mesmo índice, tá? Então, o que é que eu vou fazer nesse caso? 3 mais 4 raiz de 2. 3 mais 4 é igual a 7 raiz de 2. Só isso. Mas para eu fazer isso, eu preciso ter o quê? O mesmo radical e o mesmo índice, tá? Aqui embaixo, raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5. Mesmo radical, mesmo índice, ok? Então, aqui eu vou ter o quê? Quando eu não tenho nada na frente, é a mesma coisa que eu ter 1, certo? Mesma coisa quando eu escrevo x. X é a mesma coisa de eu ter 1x. A raiz é a mesma coisa. Eu posso ter 1 ali multiplicando, que não muda nada, tá? Mas aqui, para efeito de cálculo, muda. Então, aqui eu tenho 1 mais 1 mais 1, porque eu tenho 1 na frente de cada um, raiz de 5. Isso aqui, então, vai ser igual a 3 raiz de 5. Ok? Simples. Embaixo, eu tenho 9 raiz cúbica. Agora eu preciso escrever cúbica de 11 menos 3 raiz cúbica de 11. Faço da mesma forma. Se eu tenho o mesmo radical e o mesmo índice, eu vou subtrair 9 menos 3
raiz cúbica de 11. Isso aqui vai ser igual a 6 raiz cúbica de 11. Beleza? Fácil? Tranquilo? Favorável? Falem comigo, viu? Eu não gosto de ficar sozinho, não. Eu gosto de interação. Senão eu vou seguir, vocês vão pegar as coisas. Tranquilo, professor. Tudo bem. Então tá certo. Vou para um exemplo melhorzinho, tá? A gente vai dificultando aos poucos. Né? Você é uma professora muito boazinha. Então, aqui, a questão é o seguinte. 3 raiz quadrada de 8 menos 5 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 32. Michele, o que é que eu faço? Vocês lembram de MMC? MMC a gente faz uma fatoração, né? Com vários números ao mesmo tempo, né? Aqui a gente faz um de cada vez. Para a gente fazer essa raiz, eu vou explicar para vocês. Então é o seguinte, eu tenho aqui o 8, certo? 8 tem raiz quadrada? Não, 8 não tem raiz quadrada, tá? Então, mas como é que eu fatoro esse 8? Né? Eu chego aqui, eu tenho raiz de 8, né? Vou fatorar o 8. Tá aqui explicadinho no slide de vocês, tá? Para quando vocês forem estudar. 8 dividido por 2, 2. Ou dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, dá 1, né? Então, 8, note que o 8 é 2 ao cubo, certo? Tem 3 vezes aqui esse 2, tá? Então, 2 ao cubo. Então, quando eu faço raiz quadrada de 2 ao cubo, que é igual a 8, isso aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Eu posso cortar uma com a outra? Não posso, né? Porque eu tenho 3 e 2. Só que eu posso, se eu tirar 2 daqui, 3 menos 2, por causa do índice, tá, gente? Por causa do índice. 3 menos 2 vai ficar 1. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Vocês concordam comigo? Porque aqui é a mesma coisa do ter expoente 1. 2 mais 1 dá 3. Meu expoente 3. Lembra que na potência, quando eu tenho a multiplicação de mesma base, eu posso somar os expoentes. Então, olha só, se eu tenho 2 aqui no expoente, eu tenho 2 aqui na minha raiz, eu posso cortar esse. Mas eu corto ele e ele morre assim, ele some, vira 1? Não. Esse cara aqui, que eu cortei o expoente com aqui, com a raiz, ele cai para fora, ó. Ele sai da raiz, tá? Então vai ficar 2 raiz de 2. Deu para pegar? Quer que eu repita, né? Professor, Falem é bom comigo. repetir de novo. Vou Só, repetir. só mais uma vez. Tem problema algum. Vou até trocar a cor. Porque eu sei que essa partezinha de fatoração e de chegar nessas conclusões é um pouquinho mais chato até a gente praticar, né? Então vamos lá. Se eu tenho a raiz de 8, vou botar aqui no espaço médio. Aqui, raiz de 8, certo? Raiz de 8, raiz quadrada de 8 não tem, tá? Se fosse 4, 4 é um número quadrado, né? 2 vezes 2 é 4, então 4 é um número quadrado. Mas 8 não é um número quadrado. Porque 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, e 4 vezes 4 é 16. 8 não faz parte dos números quadrados. Então, eu tenho que fatorar ele. Como é que eu fatoro? Eu fatoro igual como a gente fez lá no MMC. Só que no MMC a gente usa vários denominadores juntos para fazer essa fatoração. Aqui a gente vai fazer uma só. 8. Puxei minha barrinha aqui. 8 divide por 2, divide. Dá 4. 4 divide por 2, divide. Dá 2. E divide por 2, que dá 1. Certo?
Isso aqui é meu 2 ao cubo. Mas eu posso escrever 2 ao cubo como sendo 2 ao quadrado vezes 2, certo? Porque num produto, a soma dos expoentes, né? Eu somo os expoentes, tá? Então, aqui o que foi que eu fiz? Eu reduzi um expoente aqui, mas eu tenho isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, eu uni esses dois aqui e separei o de cá. Foi isso que eu fiz. Isso daqui é a mesma coisa que eu tenho um expoente 1, tá? Só que o expoente 1 ele pode ser omitido, beleza? Então, o que é que eu vou trabalhar? Como a minha raiz é quadrada, certo? A raiz aqui é quadrada, eu vou trabalhar dessa forma, ao invés de usar dessa forma aqui, 2 ao cubo. Então, aqui, ó, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, tá? Se eu tenho um expoente igual ao índice, o que é que vai acontecer? Eu cancelo esse expoente. Eu caí, viu, gente? Pessoal, tá me ouvindo? Tô Tô. ouvindo. Eu caí, né? Aí a tela, o que eu estava fazendo. Não, eu tô vendo aqui. Não, aqui eu tô vendo também. Mas aqui já caiu a internet. É porque ficou um freeze no que eu estava fazendo. Tô voltando. Agora realmente deu pra ver que caiu. É, caiu, eu vi aqui na. Vocês estão falando comigo porque eu estou no celular também, mas a projeção é no computador. Já estou voltando. Calma aí. Pronto? Voltamos? Voltamos, né? Voltamos. Sim, Voltamos. voltamos. Então, aqui, quando eu tenho um expoente, certo? Dentro de uma raiz igual ao índice, eu vou anular esse expoente e a base eu vou trazer para fora. Tá vendo aqui que eu tenho 2 do expoente e 2 do índice? Então, é como se eu cortasse esses dois aqui, tá? E esse 2 ele cai para fora, tá? Então, vai ficar 2 raiz de 2. Porque esse 2 aqui, ele não tem um expoente 2, ele tem um expoente 1. Eu não posso cortar o expoente da índice com o expoente dele. Então, ele permanece dentro da raiz, tá bom? Então, eu fico com 2 raiz de 2. Desse jeitinho. Beleza? A Tranquilo. gente, a gente vai fazer outros. Então, aqui é o meu raiz de 8, certo? 2 raiz de 2. Aí eu tenho 5 raiz de 2. Eu tenho alguma coisa para fazer nesses 5 raiz de 2? Não, porque eu não tenho nem o que fatorar. Ele vai ficar desse jeitinho mesmo. Mas eu tenho 4 raiz quadrada de 32. 32 tem raiz quadrada? Não, tá? Porque 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36. Não tem raiz quadrada para 32. Eu vou fazer o quê? Vou fatorar também, tá? Então, a fatoração de 32. Então, aqui, deixa eu dividir aqui. Tá aqui a fatoração também, tá, gente? Então, a raiz de 32, eu vou fatorar. 32, puxo minha barrinha aqui. 32 é divisível por 2? É. 32 por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Quantos 2 eu tenho aqui?
5, né? Então, 32 é igual a 2 à quinta. Só que o meu índice é 2, certo? Meu índice é 2. Então, ou você pega e faz 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Lembrando, né? 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Tem 5 aqui, né? Então, se eu juntar esses dois aqui, eu tenho 2 ao quadrado. Se eu juntar esses dois aqui, eu tenho 2 ao quadrado também. E esse daqui está sobrando, tá? Você pode pensar desse jeito também. Ou simplesmente dividir o seu expoente pelo seu índice. Como assim, Michele? Meu expoente é 5, certo? Então, aqui é igual a 2 quinta, e aqui o índice é 2, né? Que é ao quadrado. Se eu pegar e dividir 5 por 2, se eu pegar meu expoente e dividir por 2, 5 dividido por 2 vai dar 2 vezes 2 dá 4, sobra 1. Então, meu inteiro é 2, certo? Eu vou tirar duas vezes esse 2 elevado ao quadrado e vai sobrar 1, tá? Vai ser justamente isso aqui, tá? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado duas vezes. Ficou complicado para você? Então, faz dessa maneira aqui que não tem erro, tá? Então, aqui é a mesma coisa que eu ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. 2 com 2, 4, com mais 1, 5, né? De expoente. Aqui o meu expoente é 2, eu vou cortar esse com esse 2 vai cair para fora. Eu vou cortar esse com o índice, tá? Eu posso cortar com o índice quanto estiver. E esse 2 também vai cair para fora. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2, raiz de 2. Isso aqui é 4, raiz de 2. Pegaram? Sim. Valdirene, Bia, Adriele, ainda tá aí? Estou sem chat aqui. Oi, sim, pode seguir. Então, aqui, depois que eu fiz isso tudo, agora eu vou resolver a conta. Mas agora, professora, você não resolveu essa conta ainda não? Não, eu só preparei para resolver a conta, tá? Então, aqui, 3 raiz de 8. Lembra que o raiz de 8 deu 2 raiz de 2? Pronto. Então, nesse pedaço aqui já tinha um 3 do lado de fora, certo? Só que agora tem um 2 também. Eu vou multiplicar esse 3 com esse 2, que dá quanto? 6. Então, vai ficar 6 raiz de 2. Menos 5 raiz de 2 não tenho o que fazer, eu repito ele. Aqui, 4 raiz de 32. Só que esse 4 raiz de 32 me gerou, essa raiz de 32 sozinha, me gerou esse 4 raiz de 2, tá? Só que já tinha um 4 do lado de fora. 4 vezes 4, 16 raiz de 2. Pronto. Todo mundo está como raiz de 2, certo? Lembra que eu falei do índice e do radical? Pronto, está todo mundo com o mesmo radical e o mesmo índice. Então, eu posso somar e subtrair todo mundo numa boa, sem preocupação. Então, eu tenho aqui 6 menos 5 dá 1, né? 6 menos 5, 1, mais 16, 17. Então, eu tive 6 menos 5 mais 16. Isso aqui dá 1 mais 16 igual a 17. 17 o quê? Raiz de 2, porque eu conservo minha raiz de 2, tá bom? Pegaram? Tranquilo. Ô, professora, Vou falar. no caso, a gente falou sobre o 32 e 8, que ele não tem a raiz quadrada. Então, assim, quando o número ele não tiver raiz quadrada, a gente tem que transformar ele, né? Para fazer essa. Né, para ver como que vai ficar ele. Mas, por exemplo,
Possa ser que a raiz não seja quadrada, tá? Possa ser que seja uma raiz cúbica. 8 tem raiz Sim, cúbica, 8 não tem raiz quadrada, mas tem raiz cúbica, tá? Então, aqui, por exemplo, se fosse raiz cúbica de 8, pela fatoração do 8, 8 é 2 elevado ao cubo, certo? sim, Isso aqui é raiz cúbica de 2 elevado a 3. Olha só, o mesmo índice e o mesmo expoente. O que é que eu faço? Corto. Esse 2 fica sem raiz, tá? Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. entendi. Então, tudo depende do que ele pede, tá? Raiz quadrada, o Hum, 8 não tem, mas ele tem raiz cúbica, tá? Então, se for uma raiz cúbica que ele peça, ok, tá? entendi. O 32 que a gente trabalhou agora, o 32 ele não tem raiz quadrada. Mas se for uma raiz quinta de índice 5, o 32 é 2 elevado a 5, correto? Então, se Sim, for índice 5, o resultado é 2, entendi. entendeu? Tranquilo. Para efetuar a adição algébrica com radicais, simplificamos os radicais e reduzimos os termos que têm radicais iguais, radicais de mesmo índice e mesmo radicando, somando algebricamente os fatores externos. Então, aqui, exercício. Vamos lá. 49 tem raiz quadrada? Quem me diz? 16 tem raiz quadrada? Vou fazer um por um, viu? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, 16 tem raiz quadrada, que é igual a quanto? 4. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Então, olha só, esses valores aqui, todos dois têm raiz quadrada, tá? Então, muito simples. A raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 16 é 4. 7 mais 4. Dá quanto isso? 11. Morreu aí. Acabou. Fácil, né? Olha aqui, ó. Raiz de 8 com índice 3. Raiz cúbica de 8. A gente viu lá atrás o quê? Que é raiz de 8. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Coloquei direto porque a gente acabou de fazer isso no slide anterior, tá? Que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? Menos raiz de índice 4 de 16. Quanto é 16? Se eu fatorar 16, vai dar quanto? Não posso colocar que é 4 não, tá? Porque não é raiz quadrada de 16, eu estou com índice 4. Então, eu tenho 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Olha só o índice e o expoente iguais, né? Então, aqui eu tenho 2 à quarta. Então, eu posso cortar esse 3 com esse 3 aqui, a raiz vai para fora, fica 2. Esse 4 eu corto com esse 4 do índice, então a raiz some, tá? Já que não tem mais ninguém multiplicando, menos 2. Isso aqui é igual a zero, ok? Pegaram aí?
Tranquilo. Agora aqui, menos 5 raiz de 9. 9 tem raiz quadrada? Tem, né? 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui eu vou ter menos 5, raiz de 9 é 3, tá? Eu vou fazer aqui passo a passo. 3 ao quadrado mais 2. Quem é a raiz de 169? 169 tem raiz quadrada para começo de conversa? Verifica para mim se 13 vezes 13 dá 169. Quem faz aí? 13 vezes 13. Faça aqui. 13 vezes 13. 9, 3, 3. É 13, professora. A raiz quadrada de 169 é 13 mesmo. Então, aqui é a mesma coisa aqui. Se você já sabe essa raiz de cor, tá? Você não precisa fazer desse jeito que eu estou fazendo, não, tá? É só substituir a raiz pelo valor, tá bom? Então, aqui, ó, como é quadrada, corto o índice com o expoente, então sai a raiz, some a raiz. Mas aqui eu tenho, ó, menos 5 vezes 3, porque esse 3 vai sair, né? Então, aqui eu vou ficar com menos 5 vezes 3, mais 2. Aqui também saiu, vezes 13. Esse 13 saiu da raiz, é o resultado. Então, aqui eu vou ter menos 5 vezes 3 dá menos 15. Olha o número negativo, viu? Mais 2 vezes 13, 26. Como foi que eu ensinei isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que eu inverter a posição, tá? É a mesma coisa que eu colocar 26 menos 15, tá bom? Porque quem é o número maior é o positivo, tá? Só que eu tenho que abater esses 15 aqui desse número positivo. Então, 26 menos 15 é igual a quanto? Dá 11, né? Da 11. Se não estiver entendendo, me fala para acompanhar. Esse aqui de baixo. Todo mundo, ó, eu não tenho o que fazer com a raiz de ninguém, tá? Todo mundo tem o mesmo radical e o mesmo índice. Então, é só eu somar e subtrair quem está aqui no jogo, então, na frente, né? Então, aqui eu tenho 10 mais 4 menos 1. Ó, o menos está aqui sozinho, mas tem um aqui na frente, viu? É porque pode omitir esse 1. Raiz cúbica de 2. Isso aqui vai ser 10 mais 4, dá 14, menos 1 dá 13. 13 raiz cúbica de 2. Só isso. Esse daí tá fácil, né? Agora aqui, 18. 18 não tem raiz quadrada. 50 também não tem raiz quadrada. O que é que eu vou ter que fazer? Fatorar, como a gente fez no anterior, tá? Então, vou trocar aqui a cor desse, só para a gente fazer essa fatoração. Deixa eu ver. Então, aqui, se eu fatorar o 18, 18 por... Eu posso fatorar por 2, posso fatorar por 3. 3 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado, tá? Ao quadrado, 3 ao quadrado. E o 50? Vamos fatorar logo o 50. Por 2, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, o 50 é 2 vezes 5 ao quadrado, ok? Então, quando eu vou, agora que eu vou escrever aqui, que eu já achei cada um, então aqui, o 18 vai ser raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, mais 2 raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado.
Se o meu expoente é igual ao meu índice, né? Aqui quando não tem é 2. Então, eu corto aqui e esse número ele vai para fora. Então, isso aqui vai ser 3 raiz de 2. Esse primeiro pedaço. Mais, aqui, esse 5 ao quadrado, eu corto o quadrado com o expoente, esse 5 vai para fora. Então, aqui é 2 vezes 5 raiz de 2. Esse 2 já estava aqui, tá vendo que é da questão? Fazendo aqui essa multiplicação, eu vou ficar com 3 raiz de 2 mais 10 raiz de 2. Eu tenho raiz de 2 nos dois termos, então eu posso somar o valor que está do lado de fora. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 mais 10 raiz de 2, que é igual a 13 raiz de 2. Ok? Tranquilo. Valdirene, está só observando? Estou observando. Ah, pegue visão, vamos você me fale onde tiver dúvida. Se está rápido, como é que tá? Não, pode seguir. Agora que exercício. Mais exercício, né? Eu sou uma professora boazinha, né? Vocês não fazem lista, eu boto um bocado de exercício na aula para vocês. Olha para isso como eu sou boa. 81 tem raiz quadrada. Quem me diz? Cadê a tabuada, hein? Tabuada de 9. 9 vezes 9. Em 9 vezes 9, 81, né? Então vamos É lá. 9. É 9 ao quadrado. 2 ao quadrado mais raiz de 81 dividido por 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu vou ter isso aqui é igual a 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4, né? Raiz de 81 dá 9. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Eu posso cortar esse 9 com esse? Pode, né? São iguais. Não, né? Que eu estou numa soma, não estou na multiplicação. Ah, Pegue, pegue visão. Só na multiplicação que você corta. Então, aqui 4 mais 9 dá quanto? 13. 13. Sobre 9. Posso fazer alguma coisa aqui? Não, acabou. Aliás, tem um erro. Vocês nem perceberam. Primeiro faço a divisão, depois a soma, ó. Isso aqui primeiro. Então, ó, não pode esquecer da hierarquia. Então, eu vou ter 2 ao quadrado mais raiz de 81 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 4 mais raiz de 81, que é 9. 9 dividido por 9 é igual a 1. Então, 4 mais 1, que é igual a 5. Agora tá certo. Então, não pode, ó, esquecer aqui a hierarquia, fazer todo mundo junto, não, tá? Não tem o parêntese, mas aqui, ó, tem a divisão, que primeiro você faz ela, ok? Vamos lá. Essa daqui é muito questão de prova, tá? Ah, das 3 sentenças abaixo, né? Vamos avaliar cada sentença abaixo e dizer se é verdadeiro ou falso. Ah, na primeira sentença, a gente tem 2 elevado a x mais 3
é igual a 2 elevado a x vezes 2 ao cubo. Isso é verdadeiro ou falso? Esqueçam que é o x. Pensem que é um número qualquer. Pensem que é 2, que x vale 2. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Falso. É falso. Qual é a propriedade da multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. Então, ó, Toma. verdadeiro. Na potência, multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes, eu conservo a base, está aqui conservada a base, que é o 2. Eu estou somando os expoentes. Então, verdadeiro, tá bom? A opção 2, essa daqui foi a 1. A opção 2, tem aqui 25 dentro do parênteses, elevado a x. Isso aqui, ele está dizendo que é igual a 5 ao quadrado, ou 5 vezes 2x. Verdadeiro ou falso? E aí que me fala verdadeiro ou falso? Bora, Diego. E aí, você, cadê? Ah, professor, eu também acho que isso aí é falso, viu? É verdadeiro. Olha só, 25. Se eu colocar na 25, ele é quadrado, certo? É 5 ao Sim, quadrado. sim. 5 ao quadrado. Substituiu 25 e aqui continua o x. Propriedade de potência de potência. Eu multiplico as potências. Então, isso aqui é 5 elevado a 2x. Ah, entendi agora. Porque é verdadeiro. Eu Verdadeiro. já ia perguntar isso. 3. 2 elevado a x mais 5 elevado a x. Ou mais 3 elevado a x é igual a 5. E aí, verdadeiro ou falso? E aí? Acho que é verdadeiro isso aí. Eu acho que é falso. Sim, 2x, 2 elevado a x mais 3 elevado a x é igual a 5x. É, porque eu sou. É, acho que é verdadeiro, professor. Ah, não, essa é falsa. Essa é falsa. Vou mostrar. Digamos que seja 2, certo? Aqui vai ser 2 ao quadrado, dá 4, mais 9. Isso aqui dá 13, ok? Ele está dizendo que isso aqui é 2 mais 3, 5. O x tem que ser o mesmo x ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. 13 é diferente de 25, tá? Então, isso aqui não é verdadeiro, ok? Então, somente a 3 é falsa. Pegaram? Sim.
Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Na questão. Quando você não tiver certeza, você pode substituir esse X, tá? Por um valor qualquer, um valor pequeno, 2, por exemplo, e fazer a questão para ver se a igualdade é válida. Multiplicação de radicais de mesmo índice. Para multiplicar radicais de mesmo índice, devemos conservar o índice e multiplicar os radicandos, simplificando sempre que possível o resultado obtido. Para efetuar essa operação, utilizamos a terceira propriedade, que é a propriedade que diz que a, a raiz de A, tá, com o mesmo índice, vezes a raiz de B com o mesmo índice, é a raiz de A vezes B, ok? Como está aqui. Então, nesse caso aqui, ó, raiz de 5, raiz quadrada, tá? Que é o mesmo índice. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que eu escrever raiz de 5 vezes 2, que é igual a raiz de 10, ok? Eu posso simplificar isso aí de alguma forma? Não, não tenho como simplificar, tá? Ah, Michele, na prova eu tenho que armar assim, esse raiz de 5 vezes 2. Eu já sei aqui que é 5 vezes 2. Eu já sei essa propriedade. Eu posso colocar direto raiz de 10? Pode, tá? Não precisa, aqui é só para eu seguir o padrão da forma. Aqui eu tenho uma raiz de índice 4, tá? Tanto para o 2 quanto para o 8. Então, eu vou repetir aqui, ó, a raiz com índice 4 de 2 vezes 8. Isso daqui vai ser igual a raiz de 16. Será que dá para eu simplificar isso aqui? Eu acho que dá. Vamos ver? Como é que eu faço para saber? Eu fatoro. Então, fatorando 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso aqui é 2 elevado à quarta. E o que foi que a gente já falou sobre isso? Olha só, meu índice e meu expoente são iguais. Eu faço o quê? Eu corto. E o meu 2 ele vai sair da raiz. Então, meu resultado é 2. Ok? Aqui eu tenho, ó, note aqui, tá vendo o parêntese, tá vendo a multiplicação? Eu não tenho como somar raiz de 7 mais 2, tá? Não tenho, para resolver o parêntese. Isso daqui eu vou fazer uma distributiva. Eu tenho uma multiplicação e um parêntese como uma soma. Pode ser uma soma ou uma subtração, então eu tenho que fazer uma distributiva. Michele, o que é uma distributiva? Quem está aqui fora tem que multiplicar com todos os termos de dentro do parêntese, tá? Então, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 7, mais raiz de 2 vezes 2, ok? Raiz de 2 vezes raiz de 7, a gente viu que pode ser escrito assim. Aqui é raiz de 14, mais 2 raiz de 2. Raiz de 14 dá para fatorar e fazer alguma coisa? Não, né? Porque o fatorando dividido por 2 vai dar 7, por 7 dá 1. Dá para eu somar aqui alguma coisa? Também não, porque meu radical é diferente. 14 é diferente de 2, tá? Então, eu não posso somar. Então, a questão ela fica desse jeitinho aí, tá? Agora, divisão com radicais de mesmo índice. Então, para dividir radicais de mesmo índice, devemos conservar o índice e dividir os radicandos, simplificando sempre que possível. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrever, ó, raiz cúbica de 20 sobre 10. Isso daqui é igual a raiz cúbica. 20 por 10 dá 2. Tá? Dá para simplificar? Não, né? Porque o 2 eu não consigo fatorar.
Raiz de 28 dividido por raiz de 7, mesmo índice, né? Então, eu posso dividir normal. Então, ó, 28 sobre 7. Isso aqui é igual a raiz de 4. 28 dividido por 7 dá 4. 4 tem raiz quadrada? Tem, né? Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Ok? 30 raiz de 15 dividido por 5 raiz de 3. Então, aqui o que é que a gente faz? A gente tem 30, que está aqui fora, dividido por 5, tá? Dá quanto? 30 por 5. Vou colocar aqui 30. Então, 30 dividido por 5 é igual a 6. Raiz, né? 15 dividido por 3 dá 5. Dá para fatorar, fazer alguma coisa? Não. Acabou aí, né? Pegaram? Sim, Falem comigo, falem comigo. Tem alguém falando no chat? Meu chat tá desligado aqui. Deixa eu ver se eu boto. Não, ninguém tá falando comigo no chat agora, não. Podemos começar um novo assunto? Aldirene, podemos, de... podemos. Podemos, né? Só para dar a introdução aqui em geometria, tá? Geometria plana, que a gente vai começar primeiro, plana, tá? A geometria plana é quando a gente vê a figura geométrica em 2D, tá bom? Então, pense aí na tela do seu celular. Quando você vê a tela do seu celular, você vê um plano, tá? Quando você vê o celular inteiro, aí você já vê 3 dimensões. Uma folha de papel, você vê um plano, tá? Deixa eu ver o quê? Deixa eu ver o que mais. Ah, um triângulo qualquer, você vê um plano, tá bom? A geometria plana, ou euclidiana, como ela é chamada também, é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume, tá? Que não possuem volume, é só a parte plana da figura. Então, aqui nós temos algumas figurinhas, tá? Básicas. Michele, só existem essas? Não, existem outras também. Ah, mas essas daqui são as principais. Então, a gente tem um triângulo. Como o nome já diz, tri vem de três. Três lados. Quadrilátero. 4 lados. Quadrilátero. Nós não temos só o quadrado como quadrilátero, não, tá, gente? O quadrado quer dizer que ele tem lados iguais, tá? Mas um retângulo, ele também tem 4 lados. Só que ele tem 2 lados iguais e os outros 2 lados com o mesmo valor também, tá? Então, ele tem uma diferença aí. Os lados opostos são sempre iguais, mas não são todos os lados iguais. Pentágono, né? Lembra da taça do penta, né? Do 5 lados. Um hexágono, 6 lados. Heptágono, 7. Octógono, 8. Nonágono, 9. Um decágono, 10 lados, tá? É, vocês vão ver algumas coisas, assim, algumas fórmulas, tá? De área, volume, etc., quando a gente for para a parte espacial também, para geometria espacial. Ah, algumas coisas são mais difíceis de caírem na prova, tá? Coisas mais rebuscadas, assim, eles não costumam ah, pedir tanto na prova, não. Tá bom? É muita fórmula para gravar. Então, alguns conceitos de geometria plana. Eu vou falar aqui de ponto, de reta paralela, e etc. Tá? Às vezes isso na prova é cobrado, mas talvez nem tanto. Um ponto nada mais é que um ponto mesmo, que vocês estão pensando, é um ponto, tá? Então, se eu tenho uma figura aqui, por exemplo, essa daqui de cima, né? Acho que vocês estão vendo. Aqui essa interseção entre uma aresta e outra, entre um lado e outro, tá vendo? Aqui eu tenho um ponto, tá? Aqui é como se fosse o A, aqui é o ponto B, pronto. O ponto é só um ponto mesmo, tá bom?
é a união de dois lados, tá? A interseção ali. Então, o conceito adimensional, uma vez que não possui dimensão, os pontos determinam a localização e são indicados com letras maiúsculas. Tem isso, viu? Umas dicas para vocês. Nas figuras, elas podem aparecer com as representações das retas e dos pontos e etc. e tal. E na figura, e vocês podem ter que responder uma questão como aquela anterior para ver se é verdadeiro ou falso. A depender, por exemplo, tem uma letra lá na imagem, e a letra é minúscula. E na questão lá de verdadeiro ou falso, é para você dizer se é um ponto. Não, não é um ponto. Está com a letra maiúscula, você vai olhar a questão, analisar a figura, claro. Mas se tiver uma letra minúscula, você já sabe que ali não é um ponto, porque o ponto ele é representado com a letra maiúscula, tá? A reta é representada por letra minúscula, reta, letra minúscula. É uma linha ilimitada unidimensional, possui comprimento como dimensão e pode ser apresentada em 3 posições. Então, aqui a reta ela pode ser apresentada na horizontal. Tá vendo aqui que tem um R maiúsculo e um S maiúsculo? É porque aqui eu só estou com o segmento dela, tá? Então, aqui eu estou com ponto R e com ponto S, tá? Mas se eu fosse, digamos assim, dar um nome a essa reta, eu diria que ela era uma reta R, uma reta R minúsculo, tá? Uma letra P minúscula, tá? Uma letra A minúscula, tá? Se fosse a reta, aqui é só o segmento mostrando. A reta pode estar na horizontal, na vertical ou na diagonal. Retas paralelas, tá? As retas paralelas são retas que não possuem interseção e estão em um mesmo plano, tá? Então, elas estão dentro de um mesmo plano e elas não têm interseção, elas não se tocam. Só que, digamos assim, tá vendo aqui? Digamos que eu tenho duas retas aqui, elas estão no mesmo plano, elas não se tocam. Mas a distância entre todos os pontos de uma ao ponto da outra tem que ser a mesma, tá? Então, esse ponto daqui de cima tem que ser a distância mesma desse aqui, como é a daqui de baixo, ok? Não pode ser um negócio aqui não, assim, aí já não é mais paralelo, tá? A distância entre os pontos tem que ser a mesma. Então, é o que ocorre aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Ok? Aqui eu tenho retas paralelas. Retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam. Sabe um cruzamento? Uma reta concorrente, ó, uma cruz. Pronto, concorrente eu tenho aquele ponto ali no meio em comum, tá? Então eu tenho uma reta concorrente. E é esse daqui, minha reta concorrente. Ela pode ser concorrente e formar um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, tá? Eu formo um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é quando eu tenho esse quadradinho aqui, ó, que eu tenho elas, uma na vertical, outra na horizontal certinha. E esse ângulo aqui, ó, muitas vezes vai aparecer esse quadradinho aqui, ó, com um ponto no meio, indicando que é 90 graus, tá? Então, aqui eu tenho perpendiculares, tá? Eu estou numa rua perpendicular à sua. Então, é porque você está numa assim e eu estou em outra assim. Então, digamos, faz um T, tá? Faz um T, ok? Essas retas perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si um ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? Retas reversas são retas que não têm interseção entre elas e que não são paralelas. As retas reversas, elas não estão aqui, como é que se diz? Não estão aqui representadas, mas foi o que eu falei, né? Elas não têm interseção, ou seja, elas não se tocam e elas também não são paralelas, elas não têm as distâncias iguais, elas são de qualquer jeito, assim, né? Digamos assim, algo assim, tá? Assim, com inclinação diferente. Retas transversais são definidas como retas que possuem interseção com outras em pontos diferentes. Ou seja, é uma reta que está passando por cima de mais de outra reta, tá? Então, as transversais são essas daqui. Então, aqui, essa reta de cima I está passando pela reta H nesse ponto e pela reta G nesse outro ponto aqui, tá bom? Retas coincidentes. Retas coincidentes, basicamente, é uma reta em cima da outra, exatamente, tá? Então, elas possuem todos os pontos em comum. Então, aqui, imagine essa reta aqui.
Imagine que tem outra igual em cima dela, tá? Então, a reta coincidente. Deu para pegar? Sim. Segmento de reta. Diferente da reta, o segmento de reta ele é limitado, pois corresponde à parte entre dois pontos. A semirreta é limitada somente num sentido, visto que possui início e não possui fim. Então, tá aqui a representação, tá? O que é uma reta? A reta, ela sempre, quando eu estiver falando de uma reta, ela vai tender o infinito para os dois lados. Ou seja, eu vou ter essa setinha aqui, ó, de um lado e do outro. Beleza? Então, aqui é a minha reta. Uma semirreta é como se eu pegasse um pedaço aqui dessa reta. A partir daqui, eu vou andar infinito, tá? A partir desse ponto. Então, assim, ela tem início, tá? Que é finito, finito, tá? Ela tem início, mas ela não tem fim. Quando não tem fim, quando é infinito, eu uso o que? A setinha, certo? Na reta eu tenho setinha dos dois lados. Na semirreta eu só tenho a setinha de um lado. E o segmento de reta é quando eu pego aqui nessa reta, ó, eu quero analisar esse trecho aqui, tá? Entre A e B. Então, tem um segmento de reta. Ela tem início, tá? Ela é delimitada por um início e por um fim, tá bom? Está aqui representado início e fim. Ok? Um ponto, ponto normal. Não tem muita o que falar de ponto e ângulo, tá? O ângulo tem essa representação, mas nem sempre vai ser essa representação assim. Mas é padrão. Ah, um plano corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, possui duas dimensões, comprimento e largura, nessa superfície que se formam as figuras geométricas. Pense num plano como uma folha de papel em branco e nela você vai desenhar, tá? Então ali é o plano e o seu desenho vai estar dentro daquele plano, ok? O meu monitor, ele é um plano e os programas aqui são exibidos dentro desse plano, tá certo? Entenderam a diferença de reta, semirreta, segmento de reta, plano? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável? Deixa eu ver o que é que vem depois aqui para ver se eu paro ou se eu dou mais uma estendida. Vou parar aqui em ângulo, tá? Vou falar de ângulo e amanhã eu venho com área. Que área a gente vai fazer cálculo, tá? Então, aqui ângulo, tá? Os ângulos são formados pela união de dois segmentos de reta a partir de um ponto comum chamado de vértice. Os ângulos eles são classificados em reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? 90 graus cravado. O ângulo agudo, maior do que zero e menor que 90. E o ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180, tá? Então, essas são as classificações dos ângulos. Então, aqui, por exemplo, é, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Equilátero quer dizer que eu tenho os três lados iguais, tá? E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, aqui é cada ponto desse é um vértice que a gente chama, tá? Que é a união de duas retas. E aqui eu vou ter um ângulo, tá? Aqui também vou ter um ângulo e aqui eu também vou ter um ângulo. No triângulo, a soma dos ângulos, independente se ele é um equilátero, um escaleno ou um isósceles, tem que dar 180 graus, tá? Então, aqui eu tenho todos os ângulos iguais, aqui eu vou ter dois ângulos iguais e um diferente, tá? Dois lados iguais também. E o escaleno, eu não tenho nenhum lado igual, tá? E provavelmente nenhum ângulo também. Então, a classificação dos triângulos segundo o ângulo, tá? Eu tenho o triângulo retângulo. Por que o triângulo retângulo? Porque ele forma um ângulo de 90 graus, ok? Acutângulo, três ângulos agudos, tá? E obtusângulo, eu tenho um ângulo obtuso. Obtuso quer dizer maior do que 90, que é justamente esse ângulo aqui, ok? Essa parte é mais teórica, eu sugiro que
vocês estudem, tá? Eu vou finalizar por hoje, tá? Para vocês não quererem arrancar meu pescoço. E amanhã a gente vem com área, perímetro, volume, geometria espacial, tá? Muita coisa aí. Lembrando que essa semana é a última, tá? Não morram de saudades da Pro. Professora, como Oi, essa semana é a última, a senhora vai até que ponto da matéria? eu Só vai. pretendo. Pode falar. Não, pode falar, senhora. Eu pretendo cumprir o que está lá no material de vocês, que tem um nome exatas, alguma coisa, tá? Depois de eu passar por geometria espacial, vem a parte de média, mediana, esse tipo de coisa, né? Sim, E, se der tempo, é, queria falar um pouquinho de juros, mas se der tempo, entendi, entendeu? Mas eu estou conseguindo cumprir até o material que foi me dado como guia, tá? Nem tudo entendi, está na posição correta, porque algumas coisas eu juntei, né? Por exemplo, no material, regra de três, simples e composto, eles estão separados. Eu coloquei junto, sabe, no meu material, porque achava mais fácil de dar o conteúdo dessa forma. Então, algumas coisinhas aconteceram isso de troca de ordem, mas está contemplado todo o material que está lá, tá? Que a entendi. gente viu, tá certo? E se der tempo, um pouquinho de juros para vocês terem uma noção. Tranquilo. Tá bom, professor. Eu vou dormir porque eu quase que eu durmo na aula da senhora agora aqui, De novo, né? só que minha esposa toda hora vem aqui me dava um tapa na testa, eu quase dou um murro na cabeça dela. Oh, não faça ela não, não se bate mulher não, homem. Eu tô Agradeça a ela brincando, que ela está botando você para estudar, Ai, Jesus. tá tá bom, botando você professora. para estudar. Uma boa Tem que noite, agradecer. senhora. Obrigada, meu amor. Boa Ela noite. tava me cobrando aqui o presente do dia do namorado. Eu vou dar um cinto Também a ela. acho. Tem mais que cobrar mesmo. Compre um presente muito bom para ela. Vou dar um cinto. Não sinto nada, nada de Sinto sinto muito, muito. mas esse mês eu tô quebrado. Você vai dar algo, Ixi. vai fazer algo romântico, pelo menos para ela. Não venha, não. Certo. Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite, Tchau, boa pessoal. Até noite. amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, viu? Tchau, 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 Valdirene. tchau. Já te chamar de professora. Você me chamou tanto de professora que eu já ia falar tchau, professora. Tchau, Ih, Valdirene. tchau. A cabeça, minha filha, a cabeça. É, né? Tá certo. Até amanhã. Se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau. Bia, tá aí ou não tá? Acho que não, né?